Nós louvamos ao Senhor por mais um dia, mais uma noite na sua presença, reunidos para louvarmos o seu nome e para ouvirmos a sua palavra, para sermos edificados pelo Senhor, estarmos em comunhão uns com os outros, mesmo que um pouco distante, mas estamos em comunhão. Só o fato de vermos os irmãos, de podermos contemplar o rosto de cada um, é uma grande alegria. Nós sabemos que temos alguns irmãos que estão impossibilitados de estarem conosco, mas que estão em suas casas acompanhando e também cultuando ao Senhor. Meus queridos irmãos, nesta noite nós queremos meditar no Salmo de número 34. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura. Salmo de número 34. Os irmãos também podem colocar, para estarmos acompanhando a leitura também. Salmo de Davi. Um salmo muito precioso, e nós queremos falar nesta noite, meus irmãos, baseado na palavra do Senhor neste salmo, sobre o seguinte título: clamando ao Senhor com um coração quebrantado. Foi o clamor aqui de Davi, com o seu coração quebrantado perante o Senhor, onde o Senhor ouve o seu clamor e concede o seu favor e a sua graça. Leiamos a palavra do Senhor. Vamos ler o Salmo 34, de 1 a 18. Bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Minha alma se gloriará no Senhor, os aflitos ouvirão e se alegrarão. A minha alma louve comigo, a minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes, e o rosto dele jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos passam necessidade e sentem fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos, escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os seus lábios de falarem palavras enganosas. Afasta-se do mal, pratique o bem, procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido ou contrito. Amém. Glórias ao Senhor. Vamos orar mais uma vez, meus queridos irmãos. Feche os seus olhos e
peça para que o Senhor fale ao seu coração, para que o Senhor lhe conceda entendimento da sua palavra, tá certo? Oremos ao Senhor. Santo e maravilhoso Deus, queremos agradecer ao Senhor por mais, ó Pai, esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos em seu nome, de estarmos, ó Pai, em sua casa, para louvarmos e bendizer ao Senhor. Ó Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, pelo seu amor, pelos seus cuidados. Obrigado, Santo Deus, pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Obrigado pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, se entregando pelos nossos pecados para nos proporcionar vida eterna. Amado Senhor, fale conosco mais uma vez. Nos conceda, ó Pai, o entendimento da sua santa palavra, fortalecendo o nosso coração e transformando as nossas vidas, falando com cada um, de modo que a palavra do Senhor venha impactar o nosso coração, venha trazer uma reflexão profunda para a nossa vida. Deus maravilhoso, nós oramos, suplicando ao Senhor a unção do seu Espírito. Ó Deus, que a nossa alma, que o nosso coração possa se acalmar completamente na presença do Senhor e ser tão somente alimentado, confortado e edificado pelo Senhor. Nós oramos desta forma no doce e precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Clamando ao Senhor com um coração quebrantado. O salmista aqui, Davi, ele está sendo perseguido pelo rei Saul e ele vai para a terra dos filisteus, para a terra do inimigo. Os filisteus não tinham nenhuma amizade com o povo de Israel. E Davi não vê outra alternativa, outra saída para ter a sua vida livre do rei Saul. De tal forma que Davi clama ao Senhor. Ele aquebranta o seu coração diante do Senhor. E a palavra quebrantado significa enfraquecido, abatido, sem força. É um coração que não está endurecido, mas que foi transformado, que se derrama diante de Deus completamente. E Davi faz isso. Ele bendiz ao Senhor, como diz no versículo 1: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os aflitos ouvirão isso e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Coloque para nós, irmão, o texto que se encontra em Isaías 61, capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor, do soberano Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Certamente Davi sabia disso, que o Senhor não ouviria a sua oração se não fosse uma oração com o coração quebrantado e contrito,
um coração sincero, que se derrama diante dele. E assim Davi fez, como está escrito no Salmo, versículo 18, 34, 18. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. E assim ele fez. Se humilhou diante de Deus, clamou ao Senhor de todo o seu coração, e foi ouvido pelo Senhor. Clamando ao Senhor com o coração quebrantado, porque somente desta forma o Senhor ouvirá a nossa oração. Ou então podemos dizer que clamando ao Senhor com um coração, por um coração quebrantado. Se o seu coração não está aquebrantado diante de Deus, devemos pedir ao Senhor: Senhor, aquebrante o meu coração, ajude-me a me derramar diante de Ti, a buscar a Sua face todos os dias. Um coração quebrantado nos leva a uma vida cheia de gratidão. É o primeiro ponto. Não há como agradecer a Deus, ter uma vida cheia de gratidão e de louvor a Deus, se não estivermos com o coração quebrantado e contrito na presença do Senhor. A palavra gratidão significa literalmente ação de graças no hebraico. É o ato de ser grato, demonstrar gratidão, reconhecimento. E pode ser também traduzida por dar graça, ação de graça, dar louvor a Deus, até hino de louvor e confissão. Por isso que Davi começa dizendo: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Oh, meus queridos irmãos, como precisamos de um coração agradecido, como precisamos nos apresentarmos ao Senhor com o coração aquebrantado diante dEle, contrito, em louvor, em reconhecimento, em ação de graça. Senhor, obrigado, obrigado pela minha família, obrigado pela minha esposa, pelo meu esposo, pelos meus filhos. Obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Tantas coisas devemos agradecer. Obrigado pela saúde, Senhor. Obrigado pelo alimento que o Senhor tem me concedido. Meus queridos, precisamos compreender o significado de uma vida de gratidão por meio de um coração plenamente quebrantado diante de Deus. Se assim não fizermos, não teremos prazer na presença de Deus, não receberemos dele, das suas graças, das suas bênçãos, do seu cuidado. Muitas vezes o nosso coração está frio, porque não estamos nos apresentando a Deus com o coração contrito e plenamente quebrantado. Muitas vezes vamos ao Senhor com o coração completamente vazio, ingrato, com o coração cheio de murmurações. Por isso o Senhor não tem prazer, por isso não temos uma vida muitas vezes cheia do seu Espírito. Davi compreendia muito bem isso, por isso que ele sempre se derrama diante de Deus. Nos seus salmos ele está bendizendo ao Senhor, está agradecendo ao Senhor, louvando ao Senhor,
se arrependendo, tendo o seu coração contrito e quebrantado diante do seu Deus Todo-Poderoso. Mas um coração quebrantado também nos leva a uma vida de temor a Deus. A uma vida de temor a Deus. E Davi nos ensina isso quando podemos ver no versículo 9, 34:9. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, ou os seus servos, pois nada falta aos que o temem. No versículo 11, também ele nos diz assim: venham meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. E ele passa a falar, ainda também no versículo 7, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Versículo, até aqui por enquanto. Então Davi nos ensina que um coração quebrantado nos leva automaticamente a uma vida de temor a Deus. E temor significa reverência, respeito. Significa honrar e respeitar a sua autoridade e o seu senhorio. E Davi se prostra diante do Senhor com o seu coração cheio de gratidão, mas também cheio de temor a Deus. Como precisamos compreender e vivermos no santo temor do Senhor, na sua reverência, confiando no seu poder, na sua direção. Temor pode significar medo também, terror, mas o sentido que é aplicado para nossas vidas é o sentido de reverência, que está associado à autoridade e o poder e também à santidade de Deus. Podemos ver em Eclesiastes 12:13, coloque para nós, por favor, irmão. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Temer a Deus, honrar o Senhor, respeitar a sua autoridade, se sujeitar ao seu senhorio. Somente desta forma o homem pode caminhar de tal forma que agrade o coração de Deus. Somente desta forma o ser humano pode ter plena confiança em Deus e desfrutar das suas promessas, desfrutar de todo o seu cuidado, como diz aqui Davi, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. O temor do Senhor nos traz grandes benefícios, que é o benefício do cuidado do Senhor, da proteção. Quem teme a Deus, descansa nele. Quem teme a Deus, confia, descansa plenamente no seu cuidado, na sua direção. Quem teme a Deus, quem se sujeita a Ele de todo o seu coração, não teme a nada. Como Davi fala no Salmo 27, ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo? Quando os malfeitores me atacaram para me destruir, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá.
Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante no Senhor. Isso é algo muito precioso, porque existem muitas coisas que o ser humano não tem nenhum domínio, nenhum controle. Se o Senhor não levantar a sua mão, se o Senhor não nos guardar, se o Senhor não vier ao nosso encontro, o homem nada poderá fazer. Por isso que o temor a Deus, no sentido de respeitá-lo, de confiar nele, de se sujeitar à sua autoridade e ao seu senhorio, faz toda a diferença nos momentos de grande angústia, de grande dificuldade, onde podemos de fato confiar no nosso Deus. Claro que devemos fazer a nossa parte, devemos ter os cuidados necessários para todas as coisas, quando são estabelecidos pelas autoridades, seja qual for a esfera. Mas quando o homem não teme a Deus, ele está completamente perdido. Quando o ser humano não teme a Deus de todo o seu coração, ele passará por muitas angústias e sofrimento e não pode recorrer a nada, apenas a sua força, apenas aquilo que está diante dos seus olhos. E aquilo que está diante dos seus olhos, quando falta, está completamente perdido. Mas Davi pode declarar desta forma, dizendo que ainda que um exército se acampe contra ele, ele diz: o meu coração não temerá, ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante no Senhor. Parece loucura, não dá para compreender, mas é exatamente isso o que acontece na vida de quem confia no Senhor. Tem a proteção dele, é guardado por ele, pode descansar a sua alma e o seu coração completamente em Deus. Nós vivemos em um tempo em que passamos por muitas aflições, por medo, onde estamos ainda passando pela pandemia, mas devemos confiar no Senhor. Devemos, repito, fazer a nossa parte, ter os cuidados necessários, mas devemos confiar no Senhor. O nosso coração não pode ser abatido completamente diante da pandemia, ou de qualquer outro vírus que vier a surgir, ou de qualquer outra situação. Como é que confiamos em Deus, que falamos que confiamos em Deus, mas quando surgem momentos difíceis, o nosso coração fica completamente aterrorizado, e já não temos confiança no Senhor. Sabemos que são situações difíceis, e cada um reage de uma forma diferente, de acordo com a fé, de acordo com a sua estrutura, de acordo com a sua confiança. Mas nós devemos sempre voltar os nossos olhos para o nosso Salvador. Devemos sempre olhar para Jesus, confiando nele, completamente nele, antes de todas as coisas. A palavra de Deus também nos fala na primeira epístola de João, que o amor de Deus lança fora todo medo. O amor de Deus, o temor a Deus, tira todo medo do nosso coração, toda angústia. E isso somente Deus pode fazer em nossa alma, em nosso coração. Meus queridos irmãos, um coração quebrantado nos leva a uma vida de humildade. Um coração quebrantado nos leva também a uma vida simples, a uma vida de humildade na presença de Deus. Um homem ou uma mulher que tem um coração quebrantado não pode ter espaço para
orgulho em seu coração, para a vanglória, porque não faz parte de uma vida com o Salvador. Davi vai nos ensinar também, vai falar no versículo 6, esse pobre homem clamou, esse simples homem clamou, e o Senhor ouviu, e livrou de todas as suas aflições. Ele, Davi, clamou, ele se fingiu de louco, estava perdido completamente. E ele falou: olha, esse pobre homem, simples homem, clamou, e o Senhor o socorreu, o ajudou. Hoje não há espaço para se esvaziar, se humilhar, e esperar em Deus. Várias passagens da Bíblia nos mostram homens justos, simples, em humilhação, com cinzas na cabeça, mudos e perplexos diante do pecado e da frieza espiritual. Não vemos atitudes assim em nosso tempo. Atitudes estas que permearam a vida dos profetas, dos heróis da fé, da igreja primitiva, dos primeiros discípulos. A humildade ou a humilhação diante de Deus é uma atitude preciosa para todo discípulo de Jesus, uma vida de humildade. A humildade foi uma marca do nosso Salvador. Jesus foi um homem humilde, simples, e ele deu o exemplo lavando os pés dos seus discípulos. Quando essa atitude, ou essa ação de lavar os pés, era uma tarefa apenas de um escravo, naquela época, era um dever do escravo, dos escravos, porque tinha um escravo que era um pouco mais importante naquela época, mas o escravo, o pior dos escravos, ou o escravo dos escravos, o escravo mais baixo, deveria lavar os pés do seu Senhor. E Jesus toma essa atitude de lavar os pés dos seus discípulos, e Pedro, sabendo disso, na cultura da época, diz: não, Senhor, tu não lavarás os meus pés. O que é isso? E o Senhor diz: Pedro, tu não compreende agora, mas se eu não lavar os seus pés, você também não terá parte comigo. E Pedro pede para o Senhor: Senhor, pois lave os meus pés, e se quiser também todo o meu corpo, pode me lavar completamente. Nosso Salvador teve uma vida marcada pela humildade. Como é lindo, é belo, é precioso vermos a Escritura falando de Jesus diante das pessoas, uma atitude de simplicidade, de compaixão, desprovido de todo orgulho próprio, vanglória. Quando fala em Filipenses que o nosso Salvador, ele desce do céu e se esvazia, e age, tem atitudes, toma forma humana, deixa toda a sua glória. Coloque para nós o texto que está em Isaías 57, 15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo: habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo
ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Isaías, usado pelo Senhor, pode deixar para nós, usado pelo Senhor, nos fala desta forma, um texto tão precioso, falando do Senhor. O Senhor habita um alto e sublime, que vive para sempre, mas que também habita com o contrito, com o humilde, com o quebrantado. Um coração quebrantado nos leva a uma vida de humildade, uma vida próxima de Deus, porque a Escritura vai falar que o Senhor não tem parte com os orgulhosos. O Senhor não tem nenhuma comunhão quando nos orgulhamos, quando a vanglória invade o nosso coração e a nossa vida. Isso é um pecado e nos distanciamos de Deus. Como está escrito em Tiago 4:6, diz assim: mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Podemos entender, como está escrito, que o orgulho só pode ser vencido pela humildade. Só vencemos o nosso orgulho quando nos humilhamos diante de Deus. A humildade é uma das virtudes mais preciosas, sendo indispensável para a comunhão do povo de Deus. Porque quando estamos reunidos na presença de Deus, todos somos iguais perante o Senhor. Então, temos comunhão uns com os outros, aprendemos uns com os outros, porque todos temos recebido do Espírito de Deus, da graça de Deus. Como é precioso uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, o que nós vemos é Deus, é o Espírito de Deus usando a vida daquela pessoa. E uma pessoa cheia do Espírito de Deus, ela não irá se orgulhar, mas irá ter atitudes de humildade perante o seu Salvador. Uma pessoa cheia do Espírito de Deus, quando de fato está cheia do Espírito Santo de Deus, tem atitudes de sabedoria, palavras espirituais, de graça, que confortam, palavras que edificam, palavras que nos instruem, que nos abençoam. Então, meus queridos irmãos, Tiago nos fala no versículo 10, 4, versículo 10, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Diante disso, devemos nos humilhar diante do nosso Senhor, com o coração quebrantado, não atrás de nenhuma exaltação, mas apenas para adorá-lo, para louvá-lo, para bendizer o seu santo nome. E o Senhor certamente irá nos transformar e nos conceder do seu favor, da sua graça. Meus queridos irmãos, aprendemos nesta noite que devemos clamar ao Senhor com um coração quebrantado. Devemos clamar ao Senhor nosso Deus com um coração quebrantado, ou por um coração quebrantado, porque apenas desta forma o Senhor aceitará o nosso louvor, o Senhor aceitará a nossa adoração. O Senhor, apenas desta forma caminharemos
em temor ao Senhor, em obediência ao Senhor. E também viveremos diante dele com o coração humilde, com o coração contrito, agindo de forma semelhante a Jesus, em humildade perante os nossos irmãos, de uns para com os outros e também para com o próximo. A humildade deve se refletir, irmãos, não apenas na igreja, não apenas no templo, não apenas entre os irmãos, mas a humildade de espírito deve refletir aonde formos, com qualquer pessoa, com o próximo, para que eles vejam a nossa vida, o nosso coração, e que eles possam dar glória a Deus, louvores a Deus. Não há nada mais triste e horrível de que um cristão com atitudes de vanglória, de orgulho, pois isso entristece completamente a Jesus, pois essa não foi a atitude de Jesus, e nós levamos o seu bom nome aonde vamos, aonde formos. Nós estamos carregando o nome de Deus, o nome de Jesus, somos testemunhas dele. Por isso, meus queridos irmãos, devemos clamar a Deus por um coração quebrantado. Por isso, eu lhe convido a orar juntamente comigo agora, clamando a Deus por esse coração que Davi clamou, que Davi pediu: Senhor, me transforme, Senhor, me quebrante completamente, Senhor, eu estou em tua presença, transforma a minha vida. Meus queridos irmãos, essa deve ser a minha oração, a sua oração, todos os dias.